A nossa montanha é um lugar lindo, de um povo hospitaleiro, guerreiro e batalhador. Montanha, a cidade da paz. Montanha, a capital da amizade. Montanha, a cidade da carne de sol. Montanha, nosso paraíso. Cidade linda, limpa. Lugar que Deus preparou para a gente viver com alegria, amor e paz. Montanha, montanha, capital da amizade. Muito lindo a nossa montanha. Muito obrigado, Deus, por fazer forte cada dia a nossa montanha, a nossa cidade, o nosso povo. Montanha tem um lema de frente: lutar com Deus, vencer sempre e desistir jamais. Exatamente isso. Lutar sempre, vencer com Deus e desistir. O montanhense não desiste. Existe um ditado popular que diz que pedras que rola demais não cria leme, não cria lodo. Por quê? Porque ela não fica parada em um só lugar. Então não dá tempo do lodo se apropriar da pedra e crescer sobre ela. Exatamente isso. Mas Rocha, eu não estou entendendo aonde você quer chegar. Calma, eu disse. Toda história tem um começo, um princípio, um índice e uma identificação. Uma identidade para você saber as narrativas e o que irá você absorver dessa história. Você já imaginou, montanhense, algo que eu vou falar para vocês? Você imagina quantas pessoas que residiam, que morava, que habitava, que outrora estava aqui na cidade de Montanha e hoje já não está mais. Foi embora para outras cidades, para outros países. Mas se essas pessoas resolvessem voltar, retornar, vir de volta para nossa cidade, será que a nossa cidade comportaria toda essa população? Muitas pessoas saíram daqui desta cidade para ver se conseguia-se, pois, uma vida melhor. Exatamente. Não é porque a nossa cidade era ruim. Não era porque a nossa cidade, muitas das vezes, não tinha oportunidade. Simplesmente essa pessoa era pessoas sonhadores que resolveu dar um passo maior e seguir rumo ao seu sonho, ao novo destino. Mas a pergunta que não quer calar: será que todas as pessoas que foram embora da nossa cidade, elas estão felizes, contentes, alegres? Será que se elas não tivessem uma outra oportunidade de voltar, de retornar, de habitar, de estar conosco novamente, será que essas pessoas não viriam? Exatamente isso. Pensa, aquele vizinho que morava do lado da sua casa, que hoje não está mais, aqueles coleguinhas que cresceram juntos, que outrora brincaram juntos, que estudaram juntos, que passeavam juntos, e hoje, devido a uma decisão do seu pai e da sua mãe, eles resolveram se, pois, ir para outra cidade. E tem anos e anos e anos e anos e anos que esses coleguinhas não se vê mais. Ah, montanha, terra linda, adorável, de um povo hospitaleiro. Montanha, não me canso de falar, a cidade que produz paz e amizade. Isso, exatamente isso. É muito linda a nossa cidade. Montanha, no Espírito Santo. Montanha, cidade de paz, cidade de luz, cidade de um povo aguerrido, cidade de um povo hospitaleiro. Montanha, lugar que transpira paz. Montanha é comandada por Deus, pelo Espírito Santo,
e pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Parabéns, montanha! Parabéns, moradores! Parabéns, população! E parabéns, prefeita Iraci Baltar, a nossa guerreira de sempre. Mas continuando a pergunta, será que todas as pessoas que foram embora da nossa cidade estão realmente felizes? É isso aí. Esse vai ser o tema principal da nossa história, da nossa narrativa, do nosso bate-papo de hoje. Presta e redobra muita sua atenção. Olá Deus, olá Espírito Santo, olá Jesus, olá guerreiros, olá guerreiras, olá amigos e olá amigas. Aqui quem está falando é o seu amigo de sempre, o Rocha. É isso mesmo. Resolvi eu contar essa história devido a algo que no passado eu vivi. Exatamente. Não aconteceu diretamente comigo. Não foi comigo. Mas foi através de mim que presenciei uma cena que você saberá no final dessa história o que realmente aconteceu com uma família que vivia aqui na cidade de Montanha. Alegres, contentes, tinha-se pois amizades. Uma família que, sem demagogia, vivia-se em paz. Não faltava nada para essa família, só andava bem arrumada, só andava os filhos bem trajados, só andava todos os finais de semana no supermercado, no mercadão, fazendo compra. E essa pessoa resolveu-se seguir um conselho de uma pessoa. Exatamente isso. E resolveu-se abandonar a nossa montanha. É isso mesmo. Resolveu-se abandonar a nossa montanha e tomou novos rumos. Mesmo sem consultar a Deus, sem pedir a direção de Deus. Exatamente isso. Ouviu-se, pois, uma conversa de uma pessoa que não tinha nada para oferecer. Exatamente. Uma pessoa que vivia-se, desculpe, de mentira, de fachada, que havia ido embora dessa cidade para outro lugar. Chegou-se aqui com roupas de marcas compradas em uma loja na capital, que ele não havia pagado ainda a sua prestação. Chegou-se com um carro alugado. Chegou com um relógio no braço. Entrou-se, pois, para dentro. Comprou-se, pois, 2 galinhas caipira ali na feira de Montanha. Comeu-se junto com aquela família. Sentou-se. E ali o pai, a mãe e os filhos perguntou: você está bem de situação naquela cidade que você está morando? Dá para ver. Você está muito bem lá. E ele virou e disse: sim, eu estou ótimo. Eu estou excelente. Olha meu carrão. Olha como é que eu me estou bem vestido. Antigamente aqui eu não vestia dessa forma. Olha, esse relógio aqui custou 6 mil reais. Só que não. Ele tinha custado 40 reais. Mas o adversário, quando quer destruir a vida de uma família, de uma pessoa, ele coloca, entre aspas, a pessoa lá em cima. É por isso que eu digo que não é tudo que reluz, que é ouro, não é tudo que brilha, que é o sol, ou a lua, ou a luz, e não é tudo que se reflete, que é um espelho. As aparências enganam. Exatamente isso. As aparências enganam. E esse homem sentou-se naquela mesa juntamente com aquela família e começou-se a dizer a vida, entre aspas, de mentira que ele tinha naquela capital do Espírito Santo, ou melhor dizendo, Vitória. Começou-se a empolgar aquela família. O marido começou a bater o cotovelo na esposa. A esposa começou a abrir os olhos assim para o marido. O filho começou a dizer para o pai e para a mãe: olha, fulano realmente é feliz lá naquela cidade. Nós poderíamos ir. Nós poderíamos fazer um teste. Nós poderíamos sair de Montanha. Vamos, pai. Vamos, mãe. Vamos, pai. Vamos, mãe. E a mãe e o pai disse: fulano está bem.
Olha só o carro que ele comprou. Olha só as roupas que ele está vestido. Olha, realmente, ele tirou um bolo de dinheiro do bolso e com certeza é um sinal que ele realmente não está mentindo. Ele está muito bem de situação naquela cidade que ele está morando e habitando. Só que aquele bolo de dinheiro que ele havia tirado do bolso foi um dinheiro que ele havia tomado emprestado de uma pessoa lá na cidade, ou seja, o carro era alugado, o relógio não era original, o dinheiro era emprestado, a roupa ele ainda estava devendo. A única coisa que Satanás estava querendo era simplesmente tirar aquela família que cresceu, viveu e que era feliz aqui na nossa montanha, tirar eles daqui, para infelizmente destruir a vida daquela família. Gente, eu não posso deixar de dizer, temos que analisar todos os conselhos que a gente recebemos. Todos os conselhos. Por mais que você conheça uma pessoa, por mais que eu conheça uma pessoa, por mais que nós convivemos com uma pessoa, mas não é tudo, muitas das vezes, que as pessoas falam que a gente temos que absorver, que a gente temos que jogar para dentro, que a gente tem que seguir. Não, a gente precisamos analisar, precisamos ver as evidências e, acima de tudo, precisamos pedir direção de Deus, confirmação de Deus, para que Deus autorize a nossa ida, o nosso caminho, a nossa jornada, um novo rumo, uma nova estrada, para que lá na frente essa estrada não seja uma estrada sem fim. E eu e você não venha quebrar a nossa cara. Essa família demorou anos e anos e anos para construir essa casa aqui na cidade de Montanha. Exatamente. Foi muitos anos de trabalho, foi muitas pessoas reunidas para poder construir essa casa aqui na cidade de Montanha. Exatamente. Não faltou força, não faltou apoio, não faltou empenho. Toda a população se reuniu e fez uma casa muito grandiosa para aquela família. De 4 quartos, banheiro, cozinha, suítes, área no fundo, área na frente, quintal todo murado. E essa família vivia-se aqui na cidade de Montanha em paz. E quando aquele cidadão saiu, o pai chamou-se, pois, a sua esposa, chamou seus filhos e disse: eu acho melhor a gente não ir. Eu acho melhor a gente continuar aqui em Montanha. Afinal, Montanha é uma cidade limpa, de um povo hospitaleiro. Quando a gente precisa comprar 1 litro de farinha, a gente vai no mercadão e compra. Quando a gente quer comer um pedaço do velho e querido requeijão, a gente pega 5, 10 reais, vai lá e compra. Quando a gente quer comer um queijo, a gente vai lá e compra. Exatamente. Quando a gente estamos passando alguma privação, a gente chega para o nosso vizinho da direita, da esquerda, da frente, dos fundos e fala para ele, manda muitas das vezes buscar um meio litro de arroz e ele acaba mandando 1 quilo ou quem sabe 2. Eu acho que a gente não poderíamos sair da nossa cidade. Nós poderíamos continuar aqui. Vamos continuar aqui. A cidade é uma cidade de paz, é uma cidade limpa. Exatamente. Eu trabalho, você trabalha, nossos filhos trabalham, nossos filhos têm uma amizade muito grande aqui na cidade. Você já conhece todo mundo, aqui todo mundo conhece todo mundo. O que a gente vai caçar naquela capital? Vamos continuar aqui mesmo, na nossa cidade, na nossa montanha. E sem falar, minha esposa e meus filhos, que eu amo demais essa cidade. Eu amo demais essa montanha. Eu não pretendo sair daqui. Meu coração bate mais forte só de pensar de abandonar essa linda e bela cidade de Montanha. Vamos continuar aqui. Por favor, por favor, por favor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos continuar neste belo e lindo e maravilhoso lugar que Deus preparou para a gente morar, habitar e viver, quem sabe, o resto das nossas vidas.
Mas o inimigo, ele não desiste. É triste dizer isso, mas é verdade. Ele não desiste de primeira. Nem com Jesus lá no deserto, quando ele foi tentar, ele desistiu de primeira. Ele vai desistir comigo e com você? Aquele homem, achando que não estava bom, ele foi ali em uma das lojas aqui da cidade de Montanha, comprou-se, pois, 3 presentes e distribuiu para aquela família. Exatamente. Ele pegou-se, pois, 50 reais, colocou-se na mão do rapaz, pegou os 50 reais, colocou-se na mão daquela moça e pegou-se 100 reais e deu para o chefe daquela família. Deu-se, pois, para a mãe um presente caríssimo, um micro-ondas, que ela sempre queria, que ela sempre desejava. E ele disse: olha, se vocês quiserem ir, ainda está a tempo. Eu vou dar uma volta. Eu vou em Conceição da Barra, na praia, ficar 3 dias. E logo quando eu retornar, vocês vêm e me falam a decisão de vocês. Mas vamos, vocês não vão se arrepender. E aquele homem que vivia de fachada, que foi embora de Montanha, estava todo destruído, botou o celular para poder ficar no despertador, e o celular despertou e, segundo ele, falou que era uma ligação que ele estava recebendo. E quando ele recebeu aquela falsa ligação no telefone, ele disse: pois não, pode falar. Quem está falando aqui é fulano de tal. Eu não vou dizer o nome dele, porque muitas pessoas em Montanha conhecem. Olha, pode dizer. Ah, sim, sim. Não, eu vou vender sim. Olha, esse terreno meu aí em Vitória, eu estou vendendo ele por 180 mil reais. Mas para você eu vou fazer 170. Olha, e falar para você também que eu tenho também um apartamento lá na Praia da Costa. Aquele apartamento lá eu comprei, fiquei lá 1 mês, mas eu não gostei daquele apartamento e eu também vou vender ele por 600 mil reais. Exatamente isso, é 600 mil reais. E aí o marido olhava para a esposa, olhava-se, pois, para o esposo, olhava para os filhos, coçava a cabeça e dizia: nós vamos. Ai, nós vamos. Nós vamos, nós vamos. Olha como é que fulano tá feliz. E aí ele, achando que não estava bom, ele disse para essa pessoa: olha, é o seguinte, e se você precisar de um dinheiro emprestado, é só você me falar, viu? Eu te empresto a 4% a juro. Se você precisar até de 900 mil reais hoje para me pagar com 60 dias, eu empresto para você. Ô gente, em nome de Jesus, pare, pense. Não seja levado pelas aparências, pelo amor de Deus. Não troque o certo pelo duvidoso. Não troque a sua cidade linda, maravilhosa, que você já está firmado, que você já está com base, com estrutura, com fundamento, que você já construiu, que você conhece todo mundo, para tentar uma tentativa de vida, muitas das vezes, num lugar que você não conhece, indicado por pessoas que não é de confiança. Quando você for para essa outra cidade, você lembre que tudo é diferente. Ruas é diferente, pessoas são diferentes, supermercados são diferentes, posto de saúde é diferente, hospitais é diferente. Será que o vizinho que você vai encontrar vai ser tão amoroso como o seu vizinho que há anos e anos e anos vocês se conhecem? Tudo é diferente, exatamente isso. Isso sem falar que 2 cabeças, 2 perigos, 3 cabeças, 3 perigos, 4 cabeças, 4 perigos. Se Montanha tem, vamos colocar aí 20, 21, 25 mil habitantes, vamos, entre aspas, dizer 25 mil perigos. Mas se você vai para uma cidade grande, desenvolvida, e lá tem 1 milhão de habitantes, 1 milhão de perigos. Exatamente. Se aqui na nossa cidade, uma cidade tranquila, praticamente não tem trânsito, exatamente isso, não tem trânsito. É uma cidade tranquila e de paz. Nós vemos muitas das vezes muitos atropelamentos. Agora você imagina você correr um risco um pouco maior em uma cidade mais desenvolvida, sendo que praticamente você vai ganhar a mesma coisa que você ganha aqui.
Exatamente, se você olhar bem, se você ganhar R$ 1.500 aqui na cidade de Montanha e você ganhar R$ 3.000 na cidade mais desenvolvida, isso significa que os R$ 3.000 que você vai ganhar naquela cidade vai ficar a mesma coisa de você ganhar 1.500. Por quê, Rocha? Por causa do transporte. Quantos ônibus você vai pegar para chegar no seu trabalho? Exatamente. Quanto transporte que você vai pegar para chegar no supermercado para fazer sua compra? Quantos transportes você vai pegar para ir até um médico? Exatamente isso. E sem falar que aumenta-se, pois o custo de vida é um pouco mais alto. Ou seja, se aqui em Montanha você paga um aluguel de R$ 900, com certeza em outro lugar, muitas das vezes mais desenvolvido, você irá pagar 2.000. Então é caso de se pensar. É caso de se pensar. Tudo é novo, tudo é diferente, tudo é uma nova vida. Isso sem falar da idade. Quantos anos você tem? Quantos anos seu esposo tem? Quantos anos seu filho tem? Você viveu até agora. Você não passou necessidade. Mesmo você passando uma luta um pouco maior, mas Deus não deixou faltar o pão. Ei! Abre os seus olhos, abre a tua cabeça, abre o seu pensamento, abre a sua convicção. Ainda dá tempo de você pensar e refletir antes de você abandonar a sua linda e bela cidade. Ai, Montanha, 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 Montanha. Eu amo essa cidade, eu amo este lugar. Montanha, montanha e montanha. Obrigado, Deus, por fazer forte a nossa montanha, a nossa cidade, o nosso povo. Até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos muito felizes na nossa cidade. Montanha, capital da amizade. E assim, naquele exato momento, e eles receberam aquele valor, é como se fosse um combustível do mal que estava sendo injetado ali, naquele tanque, do coração, da mente, do pensamento. E aí, a esposa falou-se, pois, para aquele moço: aguarda um momentinho que vamos conversar aqui no fundo. Chamou-se os filhos e foram todos ali para o fundo do quintal e chegaram-se ao denominador comum, dizendo: vamos vender a nossa casa aqui na cidade de Montanha e vamos seguir rumo à capital, Vitória, no Espírito Santo. A decisão está tomada. Ai, meu Deus! A decisão está tomada! Nós vamos para a cidade. Gente, nada contra. Se tivesse ido com pessoas responsáveis, com pessoa capacitada, se um deles tivesse ido na frente e visto se aquilo tudo realmente era verdade, ficasse ali 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, e depois retornasse para buscar a sua família, ainda ia. Mas olha o erro, olha a falha. Foi erro por cima de erro, foi falha por cima de falha. Todo mundo foi de uma vez só. O laço laçou todo mundo de uma vez só. Tem-se um ditado popular que diz que quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Eu vou aumentar esse ditado: quando a cabeça não pensa, a família padece. E agora eles fizeram mais um erro. Qual foi o erro, Rocha, dessa família que saiu da cidade de Montanha? Eles poderiam muito bem ter colocado a sua casa aqui da cidade de aluguel e ir tentar a vida lá na capital. Se desse certo, eles venderiam-se, pois, a casa, e aí sim compraria, juntaria, invertia o valor que ele já haveria ganhado lá na capital, juntamente com o valor da casa aqui de Montanha, e compraria uma nova casa.
Mas não foi assim. Aquele rapaz que fez a proposta virou-se, pois, para a família e disse: vende a casa, vende a casa, vende a casa e vambora lá. Vende a casa. Se vocês quiserem, eu mesmo compro essa casa. Ai, gente. Eu mesmo compro essa casa. Quando vocês chegarem lá na capital, eu pago vocês, vou no banco, saco o valor e pago vocês. Eu mesmo compro esta casa. E aí o filho falou: tá vendo, pai? Tá vendo, pai? Ele vai comprar a casa. Que homem bom, que homem do coração bom, oh, homem maravilhoso. Você está feliz naquela capital. Juntos vamos ser muito felizes lá. Obrigado por você ter vindo buscar nossa família, meu pai, minha mãe, minha irmã, meu irmão. Vamos ser muito felizes ali naquela capital. Vamos pra praia, vamos pro shopping, nós vamos divertir, nós vamos distrair. Obrigado, obrigado, obrigado. Oh, meu Deus. E assim aquele casal inocente pegou-se os documentos dessa casa aqui na cidade de Montanha, foi-se no cartório e passou-se os documentos para este homem. E este homem assinou-se, pois, ali o documento, pegou-se, pois, aquela casa e disse para aquela família: ficai aqui em Montanha por 3 dias, que eu vou lá preparar o caminho para vocês e depois eu volto para pegar vocês. Gente, presta bastante atenção no que eu vou falar. Independentemente daquela documentação assinada, esses 3 dias que, entre aspas, esse homem deu, foi Deus dizendo para eles: reflita, para, pensa, analisa, ainda dá tempo. Não troca o certo pelo duvidoso, não troca o certo pelo duvidoso, não troca a tua cidade. Você vive bem aqui, você vive bem aqui, você vive bem aqui. Não troque a tua cidade, não sacrifique a sua família, não sacrifique os teus filhos, pelo amor de Deus. Pensa, reflita, pare, antes que seja tarde demais. Mas aquele homem, enganador, exatamente, não tem outra palavra para dizer, ele pegou-se, pois, ali, aquele dinheiro que ele estava emprestado, alugou-se, pois, ali uma mansão, na cidade de Vitória, lá na Praia da Costa, lá em Vila Velha. Alugou-se uma mansão, pagou-se ali 2 meses de aluguel. Exatamente isso que você ouviu. 2 meses de aluguel ele pagou ali. Preparou-se, entre aspas, tudo. Voltou-se, pois, para a cidade de Montanha para pegar aquela família. E ele chegou-se aqui, ainda mais vestido, ainda mais arrumado e com um carro ainda melhor do que ele veio da outra vez. Pegou-se, pois, aquela família, e aquele povo despediu-se, pois, dos seus vizinhos. Foi um chororô, com a Dona Maria do lado, com o seu José do outro lado. Aquela outra vizinha falou: não vai não, você vai fazer muita falta, vocês têm que ir. Aquela criança chorou, a amiguinha abraçou a sua amiguinha e chorou. Os coleguinhas de escola veio despedir, as professoras bateram palma ali no último dia de aula daquela criança naquela cidade, ou na cidade de Montanha. A professora chorou, a diretora chorou, os alunos choraram, e aquela família começou-se a deixar a nossa querida e linda cidade de Montanha. Começou-se a deixar a nossa querida e linda cidade de Montanha. Exatamente isso. Gente, entraram no carro daquele homem e começou-se a subir, e aquele homem ouvia-se música dentro do carro, aparentemente era tudo feliz, ia deixando a nossa cidade de Montanha para trás, Montanha ia ficando para trás. Aquela criancinha até olhou pela janela e viu, o pai olhou pelo retrovisor do carro que estava correndo naquele asfalto e chorou.
Eu nunca imaginei sair da minha cidade. Eu nunca pensei em abandonar minha cidade. Eu nunca pensei em deixar os meus vizinhos. Oh, Deus, eu estou indo com o coração partido. Eu estou indo com meu coração choroso. Eu estou indo muito triste para esse lugar. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de contenda. Deus já estava alertando. Deus já estava avisando. Algo não estava bem. Como que você vai para um lugar e dentro do seu coração está triste? Algo está batendo na sua mente dizendo não vai. E mesmo assim você está indo, rapaz. Coloca a cabeça no lugar. Coloca a cabeça para pensar. Analisa, rapaz. Analisa. Você não está sacrificando só você. Você está sacrificando toda a sua família em troca de um pinguinho mais, entre aspas, de prosperidade, que você nem sabe se é verdade, se vai existir ou se é apenas falácia de um enganador. E aquela família, no meio do caminho, eles pararam. Aquele homem parou no melhor restaurante que tinha na beira da estrada. Pagou-se rodízio para aquela família. E todos sorriam em volta da mesa, entre aspas, alegres. E dizia, vamos ser muito felizes lá. Aquele homem, pai, chefe da família, começou-se a abrir um pouco a sua cabeça, começou-se a sorrir também. E assim eles terminaram de almoçar e seguiram sem destino à cidade de Vitória, no Espírito Santo. E chegou-se ali aproximadamente cerca de 4:30 da tarde. E quando chegou ali, aquele homem pegou-se, pôs no seu bolso o alarme, e desativou o alarme daquela mansão. Pegou-se, pôs o controle e apertou, e abriu-se o portão elétrico. E aquela jovem abriu os olhos assim, ó, e fica, você sabe o que eu tô falando, como é que é? Meu Deus do céu, as aparências. E aí viu, e naquela mansão tinha piscina, naquela mansão tinha-se uma área muito grande, naquela mansão tinha cadeiras para eles deitarem e ficarem à vontade. E aquele homem disse, viu, eu não falei com você que você ia ser feliz aqui? Vocês acharam que eu estava enganando? E aquele jovem deu um pulo dessa altura. Aquela senhora abraçou seu marido, o seu marido abraçou sua esposa, abraçou aquele homem treiteiro, aquele homem errado, aquele homem sanguinário, abraçou-se ele e disse, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Ele disse, vocês vão ficar aqui por um bom tempo, até a hora que eu pagar a vocês o valor da casa. Aí você procura uma casa para vocês comprarem aqui na cidade de Vitória, em Vila Velha. Vocês procurem uma casa para vocês comprarem aqui. E aquele moço foi no supermercado, fez-se, pois, ali uma compra para aquela família, colocou-se aquela família dentro daquela casa, e deixou-se aquela família ali dentro daquela casa e disse dessa maneira, olha, eu vou fazer uma viagem de negócios de 3 dias, mas daqui 3 a 4 dias eu voltarei aqui para a gente continuarmos seguindo o nosso destino e eu vou repassar o valor do dinheiro para vocês e levar vocês para conseguir e para conhecer a cidade. Vou levar vocês nas praias, vou levar vocês em algumas empresas, né, que eu tenho amigos em algumas empresas, para a jovem e o jovem começar a trabalhar, o senhor também, né, e vai dar tudo certo. E aquele casal, tudo bem, vai com Deus, boa viagem, vai com Deus, Deus te acompanha, meu filho, Deus acompanha você, viu? Nós vamos esperar gente simples daqui de Montanha, gente batalhador, gente guerreiro, gente que sempre comprou e pagou, pessoas que nunca saiu da cidade de Montanha para lugar nenhum. Meu Deus! Como que este homem foi seguir? E realmente, aquele homem viajou. Aparentemente não era mentira. Ele viajou. Mas ele não viajou praticamente para negócios, não senhor e não senhora. Ele viajou para onde, Rocha? Aqui para a cidade de Montanha, no Espírito Santo. Exatamente. Chegando aqui na cidade de Montanha, o que ele fez, Rocha? Fale. Ele veio vender a casa da família.
Ele vai vender a casa da família, ele vai vender a casa da família, que tantos anos eles demoraram a construir, que os vizinhos juntaram, que a prefeitura juntou para ajudar, que a comunidade juntou para poder ajudar. Ele veio vender essa casa, e essa casa valia-se 190 mil reais, e ele ofereceu essa casa por 100 mil reais, exatamente isso, 100 mil reais, e rapidamente apareceu-se o comprador, e o comprador chegou até a falar: mas essa casa aqui não é de fulano, essa casa aqui não é de fulano, de seu fulano e dona Maria, é deles. Ele: não, eu comprei essa casa há muito tempo, olha só aqui a foto onde eles estão morando agora, eles foram embora para Vitória, olha só a mansão que eles estão morando aqui agora. E o comprador olhou e falou: rapaz, quem diria, hein? Quem diria que esse casal ia morar aí, hein? Menino, parabéns. E ele: vamos passar logo essa papelada, vamos passar logo essa papelada. E assim foi feito, assinou-se, pois, a papelada. Aquele homem depositou na conta daquele homem os 100 mil reais daquela família que ele levou para a capital de Vitória, no Espírito Santo. Quando aquele homem estava passando a chave da casa para aquela outra pessoa que ele havia vendido, o caloteiro, os vizinhos perguntou: e como é que está lá o casal, como é que está a família que saiu daqui? Eles estão fazendo já falta, apesar que tem poucos dias que eles saíram. E ele disse: está muito bem. Pegou-se um outro celularzão, mostrou-se a foto deles tomando banho de piscina, mostrou-se a foto do senhorzinho lá na varanda, deitado na rede. Oh, meu Deus do céu! E o pessoal daqui de Montanha ficou alegre, o pessoal ficou alegre. Ai, eles merecem, como eles merecem. Ai, que casal abençoado, olha que família abençoada. Eles merecem, de coração, moço, eles merecem. Obrigado pelo que o Senhor fez com eles, moço. Deus vai te recompensar, Deus vai te retribuir. E aquele homem pegou-se, pois, aqueles 100 mil reais e foi-se embora para a cidade do Rio de Janeiro. É isso mesmo, gente. Ele foi embora, ele deu o golpe, ele entrou na mente da família, ele fez a cabeça do pai, ele fez a cabeça da mãe, ele fez a cabeça da filha, ele fez a cabeça do filho. Ei, cuidado com falsos conselhos, não é tudo que reluz que é ouro, não é tudo que brilha que é o sol, não é tudo que se reflete que é o espelho. Cuidado com falsos conselhos, com falsas narrativas. Cuidado com proposta. Não aceite a proposta de alguém que não tem nada para te oferecer. E chegou-se o dia daquele homem prometeu retornar. E quando chegou-se ali, passou-se 4 dias, 5 dias, 6 dias, 1 semana, 1 mês, e esse homem não retornou. As coisas lá de dentro da casa da família começou a acabar. E esse homem não chegava. Lembre-se que ele havia pagado 2 meses de aluguel. Exatamente isso. E aquele homem passou 40, 50, 60 dias, os 2 meses, e ele não apareceu. E quem chega na porta lá e batendo no portão? O corretor, a imobiliária, o proprietário da casa. E diz para aquela família exatamente isso. É o senhor que é o fulano de tal, é a senhora que é a fulana de tal. E ela diz: sim, somos nós, sim. Seja bem-vindo, vamos chegar, vamos entrar. Não, nós não queremos entrar. Nós viemos aqui porque o aluguel da casa de vocês estão atrasados. E aquele moço, o senhorzinho que saiu daqui de Montanha, perguntou: mas como é que você sabe meu nome? Como é que você sabe meu nome? Ele diz assim: não,
O senhor fez o contrato. Ele, eu? É, o senhor fez o contrato. Aqui está seus documentos. Aqui estão os seus dados. Aqui está tudo. O senhor fez o contrato. O senhor arrendou, alugou essa casa por 1 ano. Só que o senhor só pagou 2 meses. E está atrasado agora o aluguel. É, através de fulano de tal, que disse que o senhor estava vindo da cidade de montanha, que o senhor estava querendo uma casa para alugar, que o senhor era um homem rico, que o senhor era um homem fazendeiro na cidade de montanha, que o senhor era um homem de posse, que o senhor era um homem de dinheiro, e ele alugou essa casa aqui pro senhor pagar. E aquele senhorzinho, juntamente com a sua esposa e seus filhos, ele tentou questionar e disse: não, moço, eu sou um homem direito, eu sou um homem honesto. Pode ir na cidade de montanha e perguntar para todo mundo lá. Eu nunca dei prejuízo a ninguém. Eu compro e pago. Quem trouxe nós para cá foi fulano. Ele falou que vai, ele tá viajando, mas daqui a pouco ele vai estar aí, o senhor conversa com ele. Mas aquele moço falou: não, infelizmente não. Eu tô achando que vocês caíram foi num golpe. Vocês caíram foi num golpe. Ei! Vocês caíram foi num golpe. E vocês têm 10 dias. Ou vocês pagam o aluguel no valor agora de R$4.000. Ou vocês desocupam a casa. Gente, montanha, cidade linda, de um povo aguerrido e hospitaleiro, de um povo trabalhador e guerreiro, cidade de paz, capital da amizade. Não troque o certo pelo duvidoso, pelo amor de Deus. Não troque o certo pelo duvidoso. É melhor você ganhar um salário mínimo aqui na nossa cidade do que você ganhar 3, 4 lá fora e não ter paz. Não ter paz. E saiu-se, pois, aqueles homens juntamente com aquelas autoridades, foram para a imobiliária, e aquele casal entrou para dentro daquela casa, e o que restava agora era chorar, chorar, se lamentar, chorar e se lamentar. A esposa abraçou o esposo abraçou a esposa, o filho abraçou a irmã, todos chorando. A casa praticamente sem móveis, gente, a casa praticamente sem feira. O aluguel atrasado, a água atrasada, a luz atrasada, o gás acabando. Meu Deus, esse casal, essa família era tão feliz aqui, eu não me canso de dizer. Eu quero encerrar a história, mas, gente, tão feliz aqui de montanha, tão feliz aqui na cidade de montanha. E venceu-se o dia, e aquele pessoal chegou ali, uma ordem de despejo. E aquele senhorzinho chorando, com lágrimas nos olhos, ele disse: me dá pelo menos mais 2 dias, que eu vou desocupar a sua casa. E assim, com dó, o proprietário daquela casa deu 2 dias para ele. E ele saiu na rua da cidade de Vila Velha, procurando um lugar para poder ficar. E o que ele tinha era apenas uma TV, um ventilador e um micro-ondas que o cara deu de fachada. Eles foram no móveis usado, venderam-se, pois, aqueles objetos, partiu para um bairro mais simples e humilde, foi procurar a sua casa. Achou-se ali um barraquinho de um cômodo só. Você lembra quantos cômodos tinha a casa deles aqui de montanha? Você lembra quantos quartos, a suíte, as varandas, murada? E ele foi morar numa ruazinha estreita, gente. Uma casinha baixinha,
que quando o sol batia assim, misericórdia, e levou aquela família e jogou-se ali. Jogou-se ali. E aquela família ficou. E faltou-se, pois, o arroz. Faltou-se, pois, o feijão. Aquele pessoal não conseguia trabalho, não conseguia emprego de forma alguma. Não conhecia ninguém. A senhora mandou o seu filhinho ir ali ver se conseguia um pouquinho de farinha e não conseguiu. A vizinha do lado lá falou que não tinha, porque realmente ela não tinha. Ela também estava passando necessidade. Mandou pegar um arroz na outra vizinha do lado. Ela falou, infelizmente, se eu te der, eu vou ficar com fome. Eu só tenho para minha família. E aí, gente, sente na poltrona. Eu não cheguei nem a me identificar, que a história hoje não dá nem para identificar. Gente, sinceramente, naquele exato momento, aquele senhor sentou-se na porta da casa, botou-se a sua mãozinha assim e deu-se o seu último suspiro. A dor foi tão forte, a dor foi tão grande, a dor foi tão forte, foi tão grande, que deu um infarto fulminante naquele senhor. Deu um infarto fulminante e ele caiu ali naquela porta, já sem vida. Já sem vida. E os seus filhos gritou, a sua esposa gritou, Deus, por que eu não consultei o Senhor antes de sair de montanha? Por que eu fui vender minha casa, Senhor? Por que eu fui deixar meus vizinhos? Por que eu fui deixar a minha cidade? A minha cidade, Senhor, por que eu fui deixar a minha cidade montanha? E juntou-se ali os moradores daquele lugar. Foi-se na prefeitura de Vila Velha. Conseguiu-se, pois, o caixão. E enterrou. E agora a família estava incompleta. Só estava a mãe, os filhos. E ali naquele lugar, aquele filho, vendo a dificuldade que estava passando a família, juntou-se, pois, com um vizinho do lado e foi-se, pois, procurar trabalho. Só que no meio do caminho, o jovem que levou ele para procurar trabalho não era uma pessoa direita, não era uma pessoa decente. E ali, ele colocou-se aquele jovem, inocente, que vivia na cidade de montanha em uma situação muito triste. Aquele homem pegou-se, pois, assaltou uma pessoa nas redondezas do shopping. Chegou-se junto daquele jovem e disse, vamos correr, vamos correr, vamos correr. E o jovem não entendia nada, começou a correr junto com ele, começou a correr. E mais na frente, a viatura cercou eles. E o policial disse, mãos pra cima, marginais. E prendeu-se o jovem, aquele que vivia aqui, ó, na cidade de montanha, que tinha sua amizade, aquele mesmo que a professora havia batido palma, aquele mesmo que os vizinhos haviam chorado na despedida, aquele mesmo que era respeitado e querido por toda a cidade de montanha, agora estava preso. Estava sem casa, sem o pai que faleceu, e agora o seu filho estava preso ali em Vitória. E agora, o que restava era a mãe e a filha. Gente, e aquela moça, ela começou-se, pois, a trabalhar
em uma casa ali em Vitória. E ela era uma moça muito bonita, uma moça muito vistosa, uma moça muito simpática, uma moça muito educada. E quando ela começou a trabalhar ali, com apenas 3 dias que ela estava trabalhando ali, aquela patroa e aquele patrão deu-se algumas coisas para aquela jovem, principalmente o patrão. Deu-se um valor em dinheiro e essa jovem pegou. Deu-se mais um valor em dinheiro para a jovem e a jovem pegou. Deu-se um presente para a jovem e a jovem inocentemente pegou. Chamou-se aquela jovem para ir fazer compra com ele. E você já sabe. E ali aquele patrão começou-se a usar aquela jovem. Exatamente isso, gente. Olha só o final que Satanás projetou para aquela família que vivia feliz aqui na cidade de Montanha do Espírito Santo. E aquela jovem tentou se esquivar, tentou correr, mas não conseguia. Foi ameaçada. E infelizmente, aquela jovem, ela ficou gestante. Exatamente isso. Ela engravidou-se do seu patrão. E ela chegou em casa, contou-se para sua mãe o que tinha acontecido. A sua mãe chorou, a sua mãe gritou, a sua mãe falou: minha filha, nós já perdemos a casa, perdemos a nossa vida, perdemos o nosso conforto, perdemos o seu pai, seu irmão está preso, e agora você, minha filha. E ainda para ficar pior, chegou-se na porta da casa a ex-patroa dela, juntamente com aquele patrão, e o homem disse que a ela tinha dado em cima dele. E aquela ex-patroa agrediu aquela jovem. Agrediu-se aquela jovem. Agrediu-se aquela jovem mesmo gestante. E a mãe contemplando aquela cena triste e cruel. E vendo diante dos seus olhos o fim da sua família. E aquela jovem caída ali no chão, sendo chutada pela sua ex-patroa. E aquele homem não fez nada. E ela disse: se você não quer tirar esse filho, você crie ele sozinha. E não procure o meu marido. Porque senão eu vou te denunciar para as autoridades. E aquela jovem gritando. Gritando, 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 gritando de dor. Exatamente isso. E assim aquele casal saiu de patrão, patroa. Aquela jovem entrou por dentro do cômodo com a sua mãe e só chorava e só gemia. Só chorava e só gemia de dor. Saudade do marido. Saudade do filho que estava preso. Saudade da sua casa aqui na cidade de Montanha, no Espírito Santo. E agora entra o Rocha na história. Era um celular daquele antigo chamado tijolão. E eu estava na Praça Oswaldo Lopes, sentado, preparando-se, pois, o meu carro para ir em destino a São Paulo para fazer compra para as minhas bancas. Quando de repente ligou um número desconhecido, eu não gosto de atender, mas acabei atendendo. E era aquela moça, aquela vizinha, juntamente com a sua mãe, e falava: pelo amor de Deus, nos socorre. Pelo amor de Deus, nos socorre. Pelo amor de Deus, me socorre. Pelo amor de Deus, me socorre. E eu falei: o que está acontecendo? E eles me contaram. Do lado de cá, eu comecei a chorar. Juntei-se, pois, com uma vizinha. Juntei-se, pois, com outro vizinho.
Juntei-se, pois, com um policial aqui da nossa cidade. E nós saímos em direção à cidade de Vitória. Chegando ali na cidade de Vitória, nós achamos o endereço. E quando nós chegamos dentro daquela casa, gente, não tinha um caroço de arroz. Não tinha um caroço de feijão. Aquela moça que outrora era bonita, estava gestante com a barriga de todo tamanho. Magra, anêmica. Aquela senhora que só vivia simples, mas bem penteada e com seu vestidinho de chita. Estava toda rasgada, toda suja, magra, anêmica, ali no cantinho daquela casa. E nós pegamos aquela mãe, aquela filha. Viemos em direção, de novo, à cidade aqui de Montanha, no Espírito Santo. E essa senhora gritava dentro do carro. Essa senhora chorava dentro do carro. Essa moça gritava dentro do carro. E a palavra ela: por que eu fui trocar minha cidade de Montanha? Por que eu fui deixar minha cidade de Montanha? Meu esposo faleceu, Rocha. Meu filho está preso, policial. Minha filha foi agredida, abusada e está gestante de um homem desconhecido. Eu estou acabada, eu estou destruída. Eu sou uma morta-viva. E nós choramos ali dentro do carro. Nós choramos dentro do carro. Trouxemos eles. Chegou aqui de Montanha. Procuramos a Prefeitura Municipal de Montanha, a assistência social. E a assistência social, paga-se o aluguel. Pagou-se o aluguel. E paga-se o aluguel dessa mulher novamente. E hoje, ela passa em frente à sua antiga casa, com lágrimas nos olhos, chorando, porque ela não tem condições de comprar aquela casa novamente. Essa jovem, hoje, ela conseguiu o trabalho. Ela pegou esse filho e está criando aqui na cidade de Montanha. Está criando. Arrumou-se, pois, um rapaz da roça. Casou-se. Hoje ela é até feliz. E aquela senhorinha está ali, em um dos bairros aqui de Montanha, humilde, praticamente só. Mas espera, essa história não vai terminar dessa forma. Passando-se, pois, um tempo, todo este tempo que você viu, toda essa história que você viu, esse mesmo, desculpa a expressão, vagabundo, caloteiro, traiçoeiro, enrolado, boa lábia, ele chegou na cidade de Montanha. Ele chegou na cidade de Montanha. A justiça dos homens pode até falhar, mas a de Deus não. E este homem chegou na cidade de Montanha. Passou-se ali no bairro aonde aquela família mora atualmente. A filha casou, mora na roça, mas a sua mãe mora ali. Volta e meia ela vem visitar a sua mãe. E aquela senhora conheceu ele. Mas aquela senhora foi sábia. Ela saiu por lá de fora, gritou-se ele e perguntou: você está conhecendo eu, filho? Você está conhecendo eu? E ele disse: não, eu nem tenho você. Nós somos aquela família que você levou lá para Vitória, moço. Que se abandonou lá de Vitória. Que o senhor enganou nós lá de Vitória.
Nós somos aquela família, moço, que você vendeu a casa e não pagou. Meu esposo morreu. Meu filho tá preso. Minha filha gestante. Hoje o filhinho dela já tá grande, moço. O senhor tirou tudo que nós tinha. O senhor tirou meu esposo. O senhor tirou meu filho. O senhor destruiu a vida da minha filha, moço. Mas eu vou te entregar nas mãos de Deus. Eu vou te entregar nas mãos de Deus. Não precisa pagar. Eu não vou te denunciar, não, moço. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe, moço. E aquele cara saiu. Saiu-se em direção a um bar, no bairro conhecido como Palhinha. Chegando lá, ele começou-se a jogar uma partida de sinuca juntamente com alguns rapazes. Perdeu-se as partidas. Não teve o valor para pagar. Não teve o valor para pagar. E juntou aqueles 3 rapazes que estavam disputando a partida juntamente com ele. E executou ele ali mesmo, dentro daquele bar. Dentro daquele bar, aquele rapaz partiu-se dessa vida para outro, com mais de 38. Exatamente. A notícia chegou na casa daquela senhorinha. E ela não ficou feliz. Ela disse: eu entreguei ele na mão de Deus. Eu não entreguei ele na mão do diabo. Mas eu sei que a justiça de Deus, ela não tarda. Ela vem na hora certa. Ela vem na hora certa. Ela vem na hora certa. E Deus fez justiça pelo meu esposo, pelo meu filho, pela minha filha, por mim. Deus bradou. Deus entrou com providência. Deus agiu. Deus moveu as águas. Deus movimentou as suas mãos. Deus entrou com a providência. Deus usou da sua misericórdia. E até aqui me ajudou o Senhor. E esse rapaz partiu, não apareceu nem família nenhuma, foi enterrado como indigente. Ninguém compareceu ao velório dele. E hoje, para finalizar a história, juntou-se algumas autoridades da cidade de Montanha. Juntou-se a Prefeitura Municipal de Montanha. Juntou-se algumas autoridades. E disse: não podemos trazer o seu esposo de volta. O seu filho logo, logo vai sair. A sua filha vive bem. Mas nós podemos dar para a senhora pelo menos um pouco mais de alegria. Exatamente isso. Pelo menos um pouco mais de alegria. E compraram a casa dela de volta. Aleluia! Deus é fiel! Deus é fiel! Deus é fiel!
Sinoa comprou-se a casa dela de volta, deu-se para ela, e ela mora na sua casa novamente para a honra e glória do nome do Senhor. Deu-se a casa dela de volta. Montanha, terra boa, montanha, terra abençoada, montanha, capital de paz, montanha, capital da amizade, montanha, terra do requeijão, montanha, terra do queijo, montanha, terra da carne de sol, montanha, cidade feliz, cidade de paz. Não troque o certo pelo duvidoso, não troque a nossa cidade. Sei que muitas pessoas que foram embora vivem bem. Ei, mas fica a dica, fica a experiência, fica o conselho. Não troque o certo pelo duvidoso. Não saia com barelas e palavras de pessoas que você não conhece. Não aceite a proposta de alguém que não tem nada para te oferecer. Montanha mora em meu coração. Essa é a nossa cidade. Essa é a nossa cidade. Venha conhecer Montanha. Venha conhecer os moradores de Montanha. Venha. Venha conhecer o nosso balneário. E eu quero agradecer às autoridades de Montanha, à Prefeitura Municipal de Montanha. Hoje, a nossa prefeita Iraci Baltar, as equipes de vereadores, os comerciantes, a assistência social. Eu quero agradecer a Deus por ter trago pelo menos a mãe e a filha de volta. E hoje, elas são felizes aqui, apesar da perca. Obrigado você que ficou até aqui. Pode levantar-se da sua poltrona. Pode tirar o seu cinto. Assine o sininho das notificações. Manda essa história para mais pessoas. Dê o seu like, não saia sem dar o seu like aí no cantinho. E até a próxima história, querendo Deus. Ore por nós, ore pelo nosso canal, ore pela nossa família, ore pelos nossos familiares. E até aqui nos ajudou o Senhor. Até a próxima, querendo Deus, e meu muito obrigado.